Me desculpa, amor, mas hoje não vou dançar. Me desculpa, meu bem, mas hoje não vou beber. Se nada bom aconteceu, não tem por que continuar por aqui. A noite é longa demais. Entendo se não quiser mais. Essa festa já terminou, mas aqui eu ainda estou. Ainda estou. E tá começando pelas ondas da 95,9 FM e também no canal 2.1, o seu, o nosso Cruviana Universitária, meus amigos. Esse programa que fala de cultura, que fala de arte, que fala das coisas do coração, porque o coração é que manda. E que maravilha, começamos o programa de hoje com a voz suave, a música maravilhosa do Molusco. Bem-vindo, Molusco. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bem-vindo, Rodson. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Gente, que maravilha, o programa de hoje vai falar de música e de artes visuais. Gente, mas quem são os convidados de hoje? Para você que está aí descansando, chegou do trabalho, está aí sentadinho, quer assistir uma coisa massa na televisão ou ouvir no rádio. O Molusco, ele é cantor, compositor e produtor. Kaique Rodrigues é responsável pelo projeto musical Molusco, criado de forma independente, com influências, do folk, do dream pop, do indie rock, que estão presentes em sua sonoridade e atmosfera artística. Ele é admirador de bandas como MGMT e Beach House. O artista roraimense criou um universo sensível e nostálgico com a persona Molusco em seus 2 EPs, Nota Mental, de 2019, e Fim de Festa, de 2020, onde documenta gritos de juventude, onde expressa suas inseguranças e espelha suas emoções. Enquadramento foi a música que deu início ao mundo de Molusco, lançada em 5 de março de 2019, como primeira prévia do Nota Mental, seu EP de estreia, composto por 4 faixas. O registro aborda temas como ansiedade e relações humanas. E aí eu vou apresentando o Molusco ao longo do programa. Nossa, que maravilha, que interessante essa jornada. E o Rodson é artista visual, professor de matemática da nossa escola de aplicação. Gente, olha a lindeza desse negócio aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Olha isso. Aqui, ó. Lindo, lindo, lindo demais. Que maravilha, meus amigos. E para começar esse papo, eu quero entender como é que inicia, o processo de vocês nas artes musicais. Você é compositor, na composição. Como é que é isso para você, Molusco? Foi uma coisa muito automática para mim, pelo menos, porque eu já escrevia, eu sempre gostei muito de escrever. Aí eu sempre também toquei violão, mas cantar assim, era uma coisa que eu precisei me empoderar mais. Então, eu juntei o útil ao agradável, que eu escrevia, fui lá e coloquei melodia. Foi basicamente isso, foi muito natural. Nossa, que maravilha. Olha aí para você que está em casa. A arte é esse processo, é esse mergulho, é essa imersão, é você se jogar nessa energia. E para ti, Rodson? Para mim começou na infância, a coisa do desenho, Uhum. Que a gente, acho que quase toda criança passa por uma fase de querer estar reproduzindo ali os desenhos que gosta, e os super-heróis, e as pessoas, começa com os pais, o pai, a mãe, e eu, papai, mamãe e eu, depois os desenhos animados. Então, no meu tempo era muito forte, assim, como não existia a coisa das redes e tal, os jogos, os celulares, e então a criançada gostava muito dessa coisa de reproduzir ali no papel os Cavaleiros do Zodíaco, e o He-Man e outros, e aí que eu acho que a gente refletia essa força deles, assim, acho que brincava deles e desenhava. E aí o embrião, assim, é aí. Aí, a partir daí, é uma coisa que acho que quem gosta mesmo não consegue largar. Sempre está, de vez em quando faz um rabisco, faz um desenhozinho, vê uma coisa, quer
rabiscar e por aí vai. Nossa, que interessante. Molusco, e é muito legal, você é autodidata? Isso. Na verdade, é o seguinte, a minha família, ela é toda de músicos, mas assim, é porque eu sempre tive acesso aos instrumentos, então eu fui lá, sempre fui muito curioso para isso. E eu aprendi, né? Aprendi a tocar violão e tal, a tocar teclado, na verdade, que é o que eu realmente faço, né? Tanto que o trabalho Molusco, ele é mais um trabalho de sintetizadores do que um trabalho acústico, de fato, entendeu? Os meus projetos, pelo menos com o Molusco, eles são todos feitos por mim, sozinho no meu quarto, com software de música e tal, e eu faço mais com sintetizadores mesmo do que com algo acústico. Então, é um trabalho mais assim, de música eletrônica, mas eu diria que uma música eletrônica mais singela. Ah, que bonito esse termo. Olha, gente, não tinha ouvido esse termo ainda, porque geralmente, né, as pessoas falam música eletrônica, é tuti, aquela coisa, né, aquela emoção toda. E aí Molusco vem e traz essa reflexão pra gente, né, essa tua possibilidade estética. Também é legal fazer música eletrônica, tuts, né, tipo, mas só que é possível a gente fazer música com o que a gente tem disponível pra gente. E eu acho que é isso que eu quero passar, assim, na minha obra, que é uma coisa muito minha pra fora. E uma coisa muito, muito sozinha também, muito solitária, e que é possível a gente fazer. Porque o Molusco surgiu como uma proposta que era fazer uma banda de um homem só. Tanto que o Molusco era para ser o nome de uma banda. Mas só que aí começou a vir, aí as pessoas começaram a me chamar de Molusco, de fato. Aí eu abracei e falei, tudo bem, eu sou um Molusco mesmo. Nossa, que interessante. E aí, Molusco, você fala uma coisa muito legal, eu vou já voltar nesse tema, mas eu quero chamar o Rodson aqui do aspecto do solitário, né? O desenho desse processo. Você é pai, né, Rodson? Sou pai. E esses pai processos? de uma menina de 5 anos e agora tem a caminho, inclusive tem um desenho em homenagem vamos ver. a eles. E assim, uma coisa é quando a gente está desenhando de forma tranquila na juventude, na adolescência, na infância, e outra é depois que a gente já tem os entes queridos que a gente quer homenagear, e o tempo é menor também, e tudo isso influencia, tudo isso tem impacto na arte, na produção. Que interessante. E Molusco, essa coisa da solidão, né, no processo criativo. Você tem endossado aí nessas primeiras falas, né, o solitário, o homem de uma banda só e tal. A solidão é um aspecto importante no processo de criação artística? Para mim é fundamental. A solidão foi uma coisa que eu ressignifiquei para mim. Porque o Molusco, ele teve, né, o momento dele, é que ele falou na terceira pessoa de si mesmo, mas o Molusco, ele teve o momento dele durante a pandemia. Então essas músicas que eu compus, elas são muito pandêmicas, sabe? São muito sobre o meu quarto, sobre como eu tava naquele momento, que eu não tava, naquele momento ninguém tava fazendo nada, né? Tipo, trabalhando de casa e tal, então a gente não tava vendo ninguém, então eu tava usando isso ao meu favor e expressando isso de uma maneira muito minha, assim, como isso me afetava. E tanto que todas as músicas assim do Molusco, elas são muito sobre a solidão, e o meu quarto é um ambiente dessas músicas, sabe? Acredito que agora que com as flexibilizações, acredito que agora o ambiente do Molusco ele vai se expandir, assim, quem sabe Boa Vista, sabe? Então, para projetos futuros, quem sabe essa solidão não deixe de ser algo recorrente no meu trabalho. Maravilha. Rodson, também para ti a solidão tem é um capital simbólico no ponto de vista da produção? A produção, o desenho, o momento de desenhar é um momento muito de você com você mesmo. Então, assim, além de ser reflexivo, de ser de concentração, de autoconhecimento, enfim, eu sempre percebo isso. O desenho pode ser utilizado como um momento, inclusive, para prevenir a coisa da ansiedade e tal, que é um problema bem recorrente, e que eu acho que eu consigo passar tranquilo por isso, sem ter isso. Eu creio que tem relação com o ato de desenhar também, porque é algo que exige uma concentração e uma convivência com você ali, que é de treino. Com o passar do tempo, você começa a gostar muito disso, e, enfim, eu creio principalmente nessa parte. O desenho geralmente não dá para ser feito com muitas pessoas. É você e uma música. Inclusive, eu já toquei violão também. Bastante. Aí eu percebi que eu tinha um grande talento para música, para ouvir. Aí eu
Já toquei violão um pouco no final da adolescência, é verdade, brincadeira, mas assim, claro que não cheguei no nível de apresentação, mas a música também é uma coisa muito presente na minha casa. Os meus irmãos são músicos e tal, e aí é algo bem presente, mas assim, não é o meu talento. Parabenizo, que é uma coisa que eu acho muito bacana. Nossa, que maravilha! Você que está acompanhando o Cruviano Universitária, seja na televisão, no canal 2.1 ou nas ondas, no 95,9 FM. Hoje eu estou falando com Molusco e Rodson Santos, né, 2 artistas aqui da nossa Universidade Federal de Roraima. Molusco, e aí eu quero, antes de entrar nas visualidades, né, porque eu sou professor de História da Arte, eu vou fazendo as leituras, estou te observando, fazendo a leitura dessa materialidade, né, sua. Por que Molusco? Molusco é uma coisa... Eu atualizava um blog com as coisas que eu escrevia. O nome do blog era Salve os Moluscos. Aí, tipo, eu queria manter essa identidade não revelada, sabe? Essa identidade secreta, assim. Aí eu assinava como Salve os Moluscos. Aí, com o tempo, assim, eu comecei a ver que eu poderia musicar essas coisas que eu escrevia. Então, eu resolvi assinar como Molusco. E esse blog ele surgiu na época que eu ouvia muito uma cantora, Fiona Apple, o nome da cantora. Aí ela tinha um clipe, assim, que ela ficava com os caracóis e com os polvos, assim. Eu falava, nossa, gostei muito do visual disso, sabe? Eu achei poético e achei bonito e achei musical ao mesmo tempo. Aí eu falei, não, eu vou introduzir o Molusco, então eu vou assinar como Molusco. Nossa, que interessante, cara. Que interessante. Nossa, gostei. Achei muito interessante. E do ponto de vista dessa visualidade, kimono, essa pintura de guerra, né, vermelho, né, a gente começa a analisar e pensa, né, as cores, tudo tem uma simbolização, né, o colar. Por que essa construção dessa persona visual? O visual do Molusco, assim, eu até admiro você que é artista visual, porque eu não sou um artista visual mesmo, assim, eu não consigo pensar muito. A única coisa que eu queria, sozinho mesmo no meu quarto, quando eu fiz as músicas e tal, eu queria algo que fosse minha marca registrada, sabe? Eu queria pensar em algo visual que as pessoas olhassem e falassem, nossa, Molusco. Aí o que eu pensei? O que eu posso fazer com o que eu tinha lá na minha... Aí eu peguei tinta guache e botei na minha cara, né? Que foi a única criação visual que eu fiz pro Molusco. Aí, à medida do tempo que as coisas foram acontecendo, assim, eu comecei a fazer um burburinho na cidade, aí eu comecei a somar artistas visuais na composição do Molusco. Tanto que esse trabalho visual aqui, essa roupa e tal, é tudo criação de uma amiga minha, a Lucas Souza. Ela que cria o visual do Molusco. Eu lancei agora, ano passado, um DVD, e esse DVD é todo um trabalho visual de produção dela e tal. E eu entro com a música, mas só que o visual mesmo do Molusco, ele é um trabalho muito coletivo. Ah, que interessante. Nossa, que maravilha. Rodson, assim, acho que do ponto de vista do cara do desenho, né, um professor de matemática. Então tem tudo a ver, né? Acho que tem tudo a ver. Mas na verdade tem muito a ver, sim. O desenho envolve muito a coisa da proporção, de conhecimento. Então eu vejo, como perguntou sobre o início também, é uma percepção, assim, às vezes pensa, tu tem um dom, mas é questão de observação e medir, por exemplo, eu quero desenhar uma pessoa em pé, um adulto, eu sei que a ponta dos dedos dá mais ou menos no meio da coxa, se ele tiver com o braço esticado. O tamanho do corpo é mais ou menos 8 vezes o tamanho da cabeça. Se eu desenho já a cabeça, como que eu vou fazer para não ficar fora de proporção? Então, assim, tem hora que não tem nada a ver professor de matemática e desenho, mas assim, a coisa da proporção e isso que a gente pega no começo, para já começar a fazer de uma forma mais parecida, mais próxima de uma pessoa real, que eu desenho o estilo desenho realista, né? Então, exige muito esse tipo de percepção, né? Que às vezes assim, o fato de ser professor de matemática me ajuda bastante, mas é algo que eu já conseguia fazer de antes. Acho que o próprio pensamento tudo a ver música com matemática também. Eu acho que a matemática está em tudo, né? Total. Eu lembro que nós entrevistamos o Serginho Barros aqui na primeira temporada e ele fez umas falas assim, que eu fiquei fascinado, né? Sobre a intensidade da música, a proporção que ela te causa do ponto de vista da sensibilidade. O compasso, né? 4x4, ele já é um compasso muito matemático, né? Tipo, é uma coisa que está lá na sincronia.
Que louco isso. Gente, é isso. O Cruviano Universitário de hoje tá maravilhoso. Estou falando aqui com o Molusco e com o Rodson Santos. Vamos terminar esse primeiro bloco ouvindo o Molusco e você não sai daí, meus amigos. As ondas 95,9 FM e também neste canal 2.1. Fica aí com a gente. Essa música chama Expectativas e tá no meu segundo EP, Fim de Festa. Eu vejo meu futuro de pernas pro ar e eu juro, eu tento melhorar. Desenho em minha mente algo que seja bom. Só assim eu me sinto vivo aqui. Eu sei, é cedo demais, mas na verdade tanto faz. Hey baby, eu queria amor, mas eu não tô nada bem. Eu sou sofredor e acho que não vou mudar. Quero ao menos conseguir superar e procurar enfim o meu lugar. O som que você gosta de ouvir, toca aqui. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Quanto mais você ouve, mais você gosta. Rádio Universitária FM 95,9. Autopsicografia de Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Ele finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só as que ele não tem. E assim, nas calhas de roda, gira entreter a razão esse comboio de corda que se chama coração. Meus amigos, esse é o Cruviano Universitário. Obrigado, Molusco, aí pela trilha sonora. Poema do Fernando Pessoa. Esse é o Cruviano entrevistando hoje Molusco, esse artista muito interessante do ponto de vista da visualidade, da música, da composição, e o artista visual Rodson Santos, né, professor de matemática do CAP. E eu quero começar esse segundo bloco aqui, meus amigos, né, meus amigos, falando dos impactos da pandemia na nossa produção artística. Impactou na tua produção? Muito. Eu acho que o Molusco, ele é um filho da pandemia. Ele é uma coisa que eu evoluí justamente porque eu estava lá sozinho e é um fruto da minha solidão enquanto brasileiro, que todo mundo estava sozinho, né? Então eu tentei tomar desse tempo, né, um tempo para eu produzir mais. Eu me especializei em produção musical e tal, tanto que todas as produções são completamente minhas, né? Os créditos são todos meus, então eu acho que o Molusco, ele... E outra coisa também interessante é que eu nunca cantei para uma plateia, assim, é muito interessante isso. Tipo, eu cantei em sarais e tal, e entrei em editais e fiz lives, mas uma plateia, assim, eu nunca cantei, assim, acho que essa é a primeira vez, assim, que eu tô pegando um violão pro público e cantando, mas é isso. Nossa, que interessante. Olha aí, meus amigos, já fica o chamamento, né? As casas de show aí da cidade pra gente fazer esse show, esse batismo. E Rodson, pra ti, também foi esse processo? Então, a pandemia houve muito um apelo assim para as pessoas criarem algo novo, aprender uma língua e tal.
E aí, com o desenho, para mim, eu tinha iniciado uma retomada em 2019, porque assim, eu sempre desenhei, mas tinha dado aquela parada da vida adulta, da correria. E aí, em 2019, eu tinha colocado que eu ia retomar. E eu comecei a estudar, pegar as técnicas e tal. E aí, só que de forma muito lenta, por conta de todas as questões de trabalho e tudo. E também eu fazia só para mim, né? Eu fazia, guardava e tal. E aí, a pandemia houve, de fato, essa intensificação do estudo, da produção, que eu, na verdade, eu estou... assim, a gente está sempre em evolução, né? Eu comecei a pegar as técnicas e tal de 2019 para cá, sim, para desenhar de forma mais técnica, digamos assim. E aí, em 2020, com a coisa de ficar no trabalho remoto e tal, a gente acaba tendo mais tempo em casa, todo o tempo em casa. E aí foi quando eu comecei a produzir mais e também a divulgar nas redes. Então, eu tenho... A divulgação foi, assim, de colocar para as pessoas poderem expressar opinião ou se inspirarem também. Em 2020, durante a pandemia, que veio justamente por conta dessa aceleração na produção, de produzir mais, de ter mais, de conseguir melhorar aí por conta de estar com mais intensidade fazendo. Nossa, que interessante. E por falar nisso, eu quero saber das influências desses dois artistas, né? Quais são as suas influências musicais? Para produzir o Fim de Festa, né, que é o meu último EP, foi uma coisa assim que eu tentei abraçar o que eu tinha para mim. Então eu tentei buscar assim, como eu estava produzindo com sintetizadores, eu tentei buscar pelo synth pop mesmo. Aí eu peguei assim os anos 80, assim, eu ouvi muito A-ha, sabe? Ouvi muito Tears for Fears, ouvi Robin que é recente, mas só que ela usa muito dessas influências. Até assim, se eu vou pegar minhas influências, eu vou citar umas coisas muito nada a ver. Tipo, acho que vai de Dua Lipa a, sei lá, a Elliott Smith, assim, é muito complexo o que eu usei para produzir esse EP, mas é sempre sintetizadores, assim, eu busquei muito a sonoridade dos anos 80 mesmo, que é o que eu busco fazer. Ai, nossa, que maravilhoso. Mas eu também escuto muita coisa brasileira, assim. Eu lembro que eu estava ouvindo muito Jalu essa época também, então foi impossível não colocar dentro do meu trabalho junto. Que o Jalu é outro autodidata, né, que também trabalha com sintetizadores e faz tudo sozinho, então já acaba se influenciando com que se parece com a gente, né, também. Nossa, que ótimo. E você, Rodson? Então, eu sempre fui um apreciador da arte, né, da arte no sentido da imagem. E aí, assim, as pinturas e tal sempre me inspiraram, sempre me deixaram... Então, assim, tem múltiplos, mas... por exemplo, para citar um que seja no estilo, são pessoas que não são bastante conhecidas do grande público, como da música, mas que no meio, assim, do pessoal que desenha, são bem conhecidos. O Alexandre Porto, que é um desenhista bastante conhecido no Brasil, já fez homenagens. Apareceu, às vezes, assim, na TV, porque ele já desenhou o Messi, Galvão Bueno... já apareceu assim no Globo Esporte, ele gosta muito da coisa do esporte, ele desenha muito os personagens do futebol, principalmente. E aí ele já apareceu assim no Esporte Espetacular, sabe, no tempo de Copa, ele faz essas homenagens. Tem um outro, Charles Leveso, que é um cara bastante conceituado no meio também, que são os que me inspiram. Mas assim, a coisa da representação, da imagem, de pintura, desde sempre, Pedro Américo, enfim... Eu gosto muito de história também, então a maioria das pinturas antigas são de cenas históricas, né? E aí, por exemplo, quando eu visito lugares que tem museu, Rio de Janeiro e tal, eu gasto a maior parte do meu tempo nos museus e parece estranho, eu gosto de ir para a praia e tal, mas aí eu vou e aí fico bastante tempo vendo isso. Você tem as pinturas que eu via no livro, assim, nos livros de história e tal, que a gente chega lá e consegue ver aquilo, assim, é mágico para mim. E aí, para mim, são as maiores atrações quando eu vou nas cidades mais antigas, que tem esse acervo e tal, para mim, é essa parte. Que interessante. Molusco, temas. O que né, você falou da solidão, essa questão do autoconhecimento, né?
essa coisa de uma dimensão personalista, né? Olhar para si também é um desafio. Acho que a pandemia mostrou isso pra gente, né? Olhar para si mesmo, né? Se investigar. Eu sou poeta, transito aí nessas linguagens, né? Um tanto híbridas, poesia, performance, teatro. Foi bem pesado no meu caso, assim, me investigar, né? Me olhar, me desnudar também a partir do texto literário. Então, quais os temas que estão ali estruturando a tua poética musical? Nas artes visuais a gente usa muito essa palavra, né? Qual a tua poética? Qual a tua poética? Enfim. Eu acho que é muito um estudo de mim mesmo, assim. Eu vejo que os outros artistas, né? Os outros artistas mesmo, assim. Quando criam um alter ego, né? Uma persona artística, eles criam com a proposta de ser uma pessoa mais forte, mais confiante, com mais vontade, mais despida assim, de qualquer medo. Mas o Molusco, para mim, ele é exatamente o contrário. Ele é mais vulnerável, ele é mais sentimental. Então, e precisa ser corajoso também para mostrar isso. Por isso que eu criei o Molusco, porque eu queria ter coragem para ser vulnerável. Nossa, coisa linda, gente. Se mostrar vulnerável numa sociedade que está constantemente dizendo, né, para você ser forte, ser o melhor, conseguir tudo pelo mérito, essa coisa toda. E tem beleza nisso também, né? Sim. Tem beleza, a gente não está sempre confiante, né? Então eu acho que a gente precisa tirar o melhor do que a gente pode ter, né? Do que a gente tem no momento. E é isso, e é essa a minha proposta, assim. Nossa, coisa maravilhosa. Robson, você falou das suas questões do museu, né? E de fato a gente percebe que o teu trabalho, né, tem essa dimensão. Olha esse Alexandre aqui, meus amigos. Então, esse desenho eu fiz para participar de um concurso internacional que pedia o desenho de uma figura histórica da Antiguidade Clássica, né? E aí esse foi o meu desenho na participação. Acabou que eu fiquei em segundo lugar, mas assim fiquei muito lisonjeado porque tinha artistas da Itália, da Colômbia, do Uruguai, e era organizado por o organizador era da Espanha, né? O grupo que organizou. Mas com a internet, né? Então fica bem acessível a gente de toda parte do mundo. Foi bem interessante. Nossa, que interessante. Aqui na descrição de Molusco diz, em 4 de maio de 2020, a saga emocional do universo Molusco teve continuidade com o lançamento do seu segundo EP, Fim de Festa. As 4 faixas que compõem o registro foram produzidas inteiramente em seu quarto e nos convidam a adentrar a alma e os anseios do artista. No dia 21 de agosto de 2020, Molusco lança sua primeira parceria ao lado do produtor musical Kakio, falei certo? Ah, meu Deus. Intitulada Estocolmo. A música já possui mais de 5.000 streams e foi adicionada na Indie Brasil, uma playlist oficial do Spotify com compilados de canções atuais do cenário alternativo brasileiro. O projeto Molusco já foi divulgado em canais de comunicação como o Tenho Mais Discos Que Amigos, eu conheço, muito legal, G1 Roraima, Monkey Bus, Portal Amazônia e Correio do Lavrado, né? O Correio do João Paulo, do João Paulo Pires, de Deus, acho que sim. Que interessante, que interessante. Essa repercussão assim do Molusco durante a pandemia, durante 2020, foi uma coisa que me deixou um pouco surpreso, assim, porque o Molusco ele teve mais repercussão fora de Roraima do que dentro. Então, por exemplo, eu ter sido incluído numa playlist que reúne artistas alternativos de todo o país, foi algo que me deixou muito honrado, assim, eu não esperava. Então, esse tipo de repercussão é algo que eu não estava preparado, mas que super bem-vindo. Nossa, e a partir disso, assim, tu consegue ver outras personas, né, na cena, olha, porque você é muito único, né? Quando eu olho para ti, você grava a figura, a personalidade. Tem diálogo com outros artistas, assim, nessa similaridade, seja por aproximação ou por, né? O próprio Kakio, ele é um produtor musical roraimense, e a gente fez junto o Estocolmo, que é uma parceria que a gente soltou assim, mais para festejar uma relação de sintonia com a nossa arte, porque ele também produz música lo-fi e tal, era mais instrumental a onda dele. Aí eu falei, não, peraí, bora lá, vou botar uma voz aí nesse teu instrumental. Aí eu compus a música e a gente fez junto. O próprio Kakio mesmo, mas eu acho que Roraima
é uma... mais Boa Vista, assim, que é onde eu estou inserido. Carece um pouco de visibilidade aos artistas musicais LGBTQ e a mais, que eu realmente, assim, você vê assim, um festival, por exemplo, um grande evento cultural, assim, você vê artistas heterossexuais, aí você fica, é impossível você não se sentir ilhado, né, num cenário como esse e tal. Mas eu mesmo tenho contato com muitos artistas muito, muito bons, e LGBTQIA+, de Roraima. Tem o Peter Ishai, que é um artista incrível. Lançou agora um clipe, isso, né? Tem a Dai Ventura, que é incrível também, uma maravilhosa, uma querida. E assim, a gente vai... E eu acho que é importante a gente fomentar, tipo, se juntar enquanto partes da sigla, assim, e se unir mesmo, porque é algo que eu não vejo muito. Pelo menos não nos eventos em que eu frequento. E como a cena artística que... a gente sempre diz isso aqui, Molusco, que todo mundo se conhece, do ponto de vista artístico, né? Nas linguagens, a gente sabe que é fulano, ciclano, enfim. É bacana a tua mensagem, né? De união nesse sentido, de que as pessoas possam se movimentar. E é aquilo que eu já falei nesse programa aqui, a gente vive uma disputa de narrativas, né? A contemporaneidade é isso, né? Uma disputa de vozes que querem espaço de dignidade, de fala, de plenitude nas formas de ser, de existir, porque o mundo está tão assentado, né, em lógicas de ódio, de separação, né, de muros, que é necessário esse outro movimento. Né? Isso. Eu acho que... Não acredito que seja uma disputa de espaço, porque eu acho que todo mundo merecia ter um espaço. Então, é mais uma... Como eu posso dizer? Eu acredito que é mais uma reivindicação de espaço do que uma disputa. Ah, legal, interessante, né? Porque do ponto de vista das narrativas históricas, é sempre o vencedor que ganha, né? A narrativa oficial é sempre a do vencedor, do colonizador, né? Por isso, talvez, essa minha lógica, por entender que seja disputas de narrativas, de falas, né? Quem ocupa o lugar nesse local. Quando não deveria existir, na verdade, isso. né? Porque a vida ela é múltipla e ampla. Hoje eu estou falando aqui com o Molusco, que é esse artista musical, compositor e estudante de jornalismo, né, de comunicação social da nossa universidade. Estou aqui com o Rodson também, professor de matemática da Escola de Aplicação. Olha aí, matemática tem tudo a ver com artes visuais, viu? Muito a ver. Eu digo isso para os meus alunos de História da Muito Arte 1, proporção, né, as linhas e tal. Eu digo, mas professor, será que tem tudo a ver? Tudo a ver, meus amigos. Então não sai daí que o Cruviana Universitária de hoje tá bom demais. Fica aí com a gente. (95,9) A Universidade Federal de Roraima, ligada em você. Hoje o clima fechou, ainda não sei se o dia raiou. Estou como estou, estou como estou, mas eu vou me levantar. Não vai ser você que vai me parar. Quando a hora chegar, vou tocar o céu, mesmo sem voar. Que lindeza! E voltamos, meus amigos, no último bloco do nosso Cruviana Universitária. Esse programa que é para falar da arte, da cultura universitária, da arte de Roraima, daquilo que nos fortalece, daquilo que nos humaniza, meus amigos. E eu quero começar este último bloco, fazendo aquela pergunta filosófica, né? Eu brinco aqui, eu tenho brincado nessa segunda temporada, que nesse último bloco eu pergunto... Qual o papel da arte? Né? A arte transforma, né? Será que a arte, a tua verdade transforma alguém, né, que te ouve ou que te vê? Qual é o papel da arte? A arte tem sentido, Molusco, nessa sociedade nossa tão fragmentada,
tão cosmopolita, dita contemporânea? Fala aí pra nós. Eu acho que não só tem sentido, como eu acho que era impossível a gente viver nessa sociedade assim sem ter arte. Eu acho que era a arte que teria que estar perguntando isso pra gente, se era possível a gente viver sem ela. Mas eu acredito que a minha arte, pelo menos o que eu faço, eu espero que encontre, né, pessoas que se identificam comigo, com o que eu sinto e com o que eu escrevo, né? Eu espero que encontre. E eu acredito que deve ter alguém mais como eu também, em algum lugar desse Brasil ou desse mundo. Ah, que bonito. Então, como o Molusco já falou aqui, a gente falamos da pandemia e essa coisa como que ela potencializou a nossa produção. Assim, um dos momentos em que a gente percebeu que a arte é muito importante foi justamente na pandemia. As pessoas ficaram em casa e, assim, imagine sem música, sem cinema, sem TV, ironicamente, sem foi o filme, momento em que os artistas foram mais valorizados, né? É importante a gente salientar Exatamente, isso. pois é. Então, assim, eu acho que esse próprio momento que eu considero até de reflexão da humanidade, que foi a pandemia, mostra muito claro isso, essa necessidade que tem da arte, tanto como forma de expressão de quem produz, de quem e como de quem consome, de quem aprecia, de quem discute a arte. Então, assim, é imensurável. A arte é muito importante em qualquer forma que ela se apresente. É muito importante. Eu fico só penso assim, todo esse período que as pessoas ficaram reclusas, sem nada de arte, sem consumir nada de arte. Nossa. Seria assim o fim, seria bem, seria impensável para nós. Impensável. E é isso, meu amigo. Eu te pergunto aqui com os meus olhos bem abertos para você, o que você tem produzido de arte em casa, né? Na sua família, nos seus afetos, nas suas relações, o que você consome de arte? Eu te pergunto, arte roraimense, música roraimense, literatura roraimense, teatro de Roraima, né? Pintura de Roraima, escultura de Roraima. Nós temos uma produção, meus amigos, muito profusa, né, que irradia aí a nossa condição de Roraima enquanto estado de fronteira, um estado formado por outros estados aqui dentro. Então, fica aqui com a gente no Cruzeiro Universitário, porque tá bom demais o papo de hoje. E aí, Molusco, você fez, durante a pandemia você fez várias lives, né? Você comentou aí no bloco anterior. Foi legal? Foi bacana? Foi uma experiência, assim, de retorno, sabe? Porque as pessoas me mandavam mensagens, assim, mas eu não sabia que as pessoas estavam realmente consumindo minhas músicas e tal. Aí eu vi que as pessoas... Começou a vir, né, as pessoas me pedindo mesmo, oi, cara, que você vai fazer live, não sei o quê. Eu falei, beleza, vou fazer as lives. Aí também surgiu oportunidades de entrar em editais de incentivo à cultura, que eu fiz algumas apresentações também, sem público. Mas mais recentemente, eu lancei o Molusco Ao Vivo no Fim, que é o meu projeto ao vivo, que é todo assim um experimental mais para celebrar o que eu produzi durante a pandemia, sabe? Para finalizar mesmo assim o ciclo e partir para um novo. Então foi algo que eu quis experimentar visualmente tudo aquilo que eu produzi durante a pandemia. E eu tive a oportunidade de fazer com artistas visuais incríveis, né? Que desde figurino, a cenário, a iluminação, pessoas que estavam muito dispostas, assim, e que vieram para somar mesmo. E como eu disse, eu não tenho nada visual, assim, eu sou uma pessoa extremamente não visual. Então, ter artistas visuais que estão usando o meu trabalho para também fazer o trabalho deles, para mim isso é uma grande honra. Que maravilha! Nossa, você fala dessa cena, né? E recentemente eu participei do projeto da Elisa Coimbra, que é uma querida, né? O Etma, e eu fiquei tão surpreendido. Um beijo para Elisa, se ela estiver assistindo. Um beijo, Elisa, a gente te adora. Foi um projeto muito coletivo, né? Juliette, as meninas lá do curso de artes visuais, a galera do Marupiara, e se junta e todo mundo faz sem ganhar grana, mas muito por uma paixão, por acreditar que aquilo vai dar certo, que pode dar certo. Então é muito nosso rolê. Então eu falo pra você aí, meu amigo, que tá esse rolê também, se junta, se aglutina, se aproxima, né, dessas energias de criação, porque nosso rolê é muito assim, Rodson, aqui em Roraima. Exatamente. Na verdade, a arte em si, como o Molusco falou aqui houve um momento de retorno. Então, muitas vezes quem produz arte produz por si mesmo, assim, a gente faz e vai largando aí, mas nem sempre as pessoas que apreciam têm oportunidade de te dar um retorno
E às vezes a gente não recebe nada. Às vezes não. Em geral, o artista não recebe uma grana por aquilo. Tu vai fazendo por amor e espera que um dia tenha algum retorno. Às vezes, na maioria das vezes, é só em forma de reconhecimento. Aqui em Roraima, por exemplo, a maioria das vezes é em forma de reconhecimento. Não vai ter, eu vou ficar rico com isso, entendeu? Tu vai ter o reconhecimento, assim, as pessoas apreciarem, alguém dizer que é importante, que é legal, que gosta, que aprecia. Isso já é, muitas vezes, o que a pessoa tem de retorno. Porque é uma luta também, né? Você também tem essa visão, porque você faz jornalismo, né? Comunicação. Você trabalha na área, né? Sim, trabalho. De comunicação. Eu sou repórter. Uhum. E, não, pra mim, eu acredito que a arte é mais sobre como a gente impacta as pessoas e mais Exatamente. sobre uma satisfação mesmo pessoal de ver que as pessoas se identificam com o que você está falando. E, assim, se dependesse de dinheiro, assim, não teria ninguém fazendo arte, isso eu tenho certeza. Verdade. Então é mais pelo prazer mesmo, e eu acredito que a gente precisa incentivar mesmo. Sabe, tipo, sabe aquele artista que você gosta? Mande mensagem pra ele falando que, olha, continue fazendo o seu trabalho, tá muito foda. Tá muito legal. Então, é isso. Eu acho que é preciso que a gente dê esse retorno. E é importante pra gente que faz arte também. Que maravilha. Isso. Eu lembro de um discurso, a Ana Lu esteve aqui na primeira temporada, ela falava disso, né? De fazer, de ter coragem, né? De se jogar mesmo, né? Nesse movimento. Isso acontece muito com ele está falando. Como eu já falei aqui, né? O retorno que tem é só o reconhecimento. E às vezes as pessoas apreciam e nunca te falam. Por exemplo, eu tenho publico, como eu falei, nas redes e tal, e aí tem gente que nunca falou nada lá, nunca apareceu lá, e quando me vê, fala, olha, eu gosto muito dos teus desenhos, eu vejo e tal, mas nunca falou nada. Isso entendeu? faz muita Se ela não diferença, me né? encontrar, e aí faz muita diferença pra gente. Se ela nunca me encontrar, eu nunca vou nem saber. Às vezes a pessoa nem curte, nem nada. Não paga com dinheiro, mas paga com biscoito. E isso é importante para quem produz arte, porque é só o que a gente tem na maioria das vezes. Que ótimo. Porque no final das contas, meus amigos, a arte é esse afetar, é você se deixar afetado, né? Te vem assim de forma frontal, né? Você que ouviu a voz do Molusco aí na sua TV ou no rádio, está ouvindo esse programa, né? E pensando, caramba, que letra bonita, isso me comunica de alguma forma, né? Nosso ritmo, a composição, a maneira como ele vai orquestrando a voz, isso me afeta. Então acho que é tempo de afetar-se, eu digo isso, né? Para os meus alunos. Vamos começar a treinar abraço aqui, minha gente. Abraço, né? Começar ali a treinar os abraços, porque a pandemia meio que nos incapacitou e nos afastou, né, de forma necessária desse convívio. Então, nossa, que bacana, que legal. Gente, e agora, né, eu quero chamar vocês, convocá-los assim, para aquela pessoa, para aquele jovem que tá lá no Tricumã, né, seu Renato? Tá lá no Tricumã, que tá com seu violão, tá ali experimentando, né, tá querendo começar essa jornada, falando, meu Deus, será que eu posso? Ele olha para o Molusco, tá te olhando, Molusco, agora e pensando, será que eu posso também fazer isso? O que você diria para esse jovem? Olha, eu diria pra meter a cara, de verdade. Eu acredito que a gente só sabe as coisas fazendo, assim. A vida, na verdade, não é apenas uma tentativa e erro, assim. Você vai vendo, se você não fizer, você não sabe se dá certo ou não. E eu acho que é importante a gente ter coragem mesmo. Ter coragem para se abrir, para divulgar o nosso trabalho. E antes de mais nada, eu acho que ter coragem é algo fundamental. Nossa, coragem, né? Vivemos um tempo em que é necessário ter coragem. Eu digo isso assim, são duas frases que eu coloco nas minhas redes sociais. Professor com amor e ser o que se é. Eu gosto muito dessas duas frases, né? Porque professor é aquilo que eu mais amo ser na minha vida. Dar aula, estar na sala de aula. E ser o que se é. Então, é isso, né, que o Molusco falou, gente. Você que tá aí, esse rapazinho, essa menina, esse menino, ou enfim, essa... Se joga nesse processo, né? Se investiga. E, Rodson, tem um cabra ali no Pérola que está começando a esboçar, né? Fazer suas garatujas ali visuais. O que você diria para esse sujeito, para essa sujeita? Né? Então, começar com o que tem, porque às vezes a gente tende a querer, tem que comprar materiais caros e tal. Então, eu falo assim, pode começar com o que tem ali, porque a gente vai criando, vai evoluindo junto. Com adquirir material junto com a sua própria evolução. Não espere ter tudo
de um grande artista para começar. E a outra coisa, assim, é procurar pegar as técnicas. Hoje em dia, assim, com a internet, quase tudo a gente consegue com relativa facilidade. Então, assim, não precisa pagar um curso e tal para você ter as primeiras noções ali para começar. E, geralmente, tem muito material gratuito que te ensina os primeiros passos e, às vezes, até passos bem mais avançados. A internet, ela democratizou a arte, né? A gente consegue divulgar nosso trabalho de uma maneira super... Democratizou a divulgação e a tua criação pode ser enriquecida com isso, coisa de pegar as técnicas, de ter muita gente dando aula, com vídeos e tal, que te ensina bastante coisa, sem precisar sair de casa, sem precisar pagar por isso. Então, assim, é bem acessível. Você gosta e tal, mas tá aquela coisa adormecida ali, você pode voltar pegando ali os teus lápis antigos ali e por aí vai. Que maravilha, que frase bonita, que pensamento bonito. Então você que está aí, né, no Pérola, que está tentando, né, começar e olha para o Hodson e vê, caramba, que coisa, que maravilha, eu posso também, né? É essa coisa que eu digo assim, esse programa, esse projeto, né, que foi pensado pelo Paulinho, pela TV Universitária, pela Josilane, por todo mundo, Cultura do Norte é isso, né? É também ser um impulso de emoção para você que está aqui, né, em Roraima, porque a gente é tão pequeno, né, Molusco? Nós somos um estado pequeno, a cidade que todo mundo se conhece, né, essa lógica, e a gente pode ser impulso para o outro também. Então eu acho que o Cruviana é esse impulso de encontro. Caramba, tem música lá, tem ilustrador, tem arquiteto, tem ator, tem, eu posso também, né? Eu posso fazer isso. Então é muito dessa lógica. Meus queridos, e o trabalho de vocês está, Molusco, tá no Spotify? Como é que tá? Onde é que tu tá? Eu estou aqui. Meu trabalho está no Spotify, em todas as plataformas de streaming. É só procurar lá, Molusco, Fim de Festa, e você vai encontrar meu EP lá, meu último trabalho. Em todas as plataformas de streaming. No YouTube tem lá o meu especial, o Molusco ao vivo no fim, e tem um clipe também de Fim de Festa, que é algo que eu me orgulho muito. E é algo que eu fiz assim, com as pessoas que gostavam do meu som, assim, aí eu fiz uma campanha, né? Para as pessoas me mandarem vídeos durante a pandemia, e as pessoas realmente me mandaram vídeo. Isso me chocou. Aí eu fiz um clipe, ficou uma coisa mais linda do mundo, assim. Tá tudo lá no YouTube. Nas redes sociais é Salve os Moluscos. É só procurar lá. Maravilha. Hodson? Eu tenho uma página no Instagram, que é assim, a única rede que eu uso para essa divulgação, né? E aí eu vou, à medida que eu vou produzindo, às vezes dá para acompanhar o processo também, porque eu não coloco só o desenho finalizado, mas os passos e aí eu ponho sempre, às vezes, vídeos curtos, assim, mas sempre ali no Instagram. Então eu tenho lá, só procurar Hodson Américo, ou então, Hodson Américo, o nome do meu nome mesmo, e aí, ou então, pelo nome que tem no Instagram, é Hodson_art, arte sem o E, né, arte, _ desenhos. Nossa! Aí, assim, é a rede que eu uso e que, assim, eu recebo os feedbacks, que eu tenho os contatos e tal, é mais essa. Inclusive, hoje, nesta rede, eu vou postar um desenho especial que eu fiz para essa participação aqui, que eu guardei. Que interessante! Guardei. Ei, surpresas! Guardei escondidinho aqui para não ser visto. Que lindeza, Hodson. Deixa eu ver se eu encontro. Vamos ver. Meu Deus! Caraca, bicho! Lindo. Então Meu seu. Deus, amigo! Que maravilha! Meu Deus, chocado. Os cabelinhos brancos já ali. Professor. Muito obrigado. Nossa, amei. Olha. Então, esse e outros desenhos você vai encontrar lá no meu Instagram. Nossa. Tem muitos que eu não tenho mais aqui, que eu fiz para algumas pessoas e tal. Lindo. Posso uma dúvida claro. pra ele? Quanto tempo demora pra fazer um desenho assim? Pois é, esse estilo é bastante demorado. Assim, são 30 horas. 30 horas? Por aí, Caraca, 30 horas, bicho. eu levo mais ou menos isso. E não é uma coisa que dá para fazer intensivão, porque a gente perde muito da percepção, perde o senso de julgamento, acaba diminuindo a qualidade. Então, o ideal mesmo para esse tipo de desenho é a gente fazer
assim, de forma gradual, né? Um pouco cada dia. Meu Deus. 2 horas por dia, 3 horas por dia. Então Incrível. demanda bastante tempo. Quando ele falou que eu viria no programa, eu já comecei a fazer logo. Caraca, incrível, Rodson. Eu tô Obrigado. chocado. Obrigado. Mas, meus amigos, querem deixar contato, Molusco, né? Alguém quiser te contratar, Rodson também. Como é que... Rodson, faz por encomenda esses trabalhos? Então, pois é, sobre os projetos eu estou ainda em evolução, a gente sempre está, e eu estou concluindo um curso à distância, um curso pela internet, que para aprimorar as técnicas, conhecer materiais, coisas que, como eu disse, eu comecei esses últimos anos a desenhar de forma mais técnica. Então, assim que eu concluir, que eu espero concluir ainda esse ano, aí eu vou abrir para encomendas. Já fiz algumas assim bem esporádicas, a pessoas bem especiais assim, mas eu estou fazendo mais com essa ideia. O projeto é esse: concluir para assim ter mais conhecimento para poder fazer um trabalho de mais qualidade. Nossa. O Molusco, ele tá lá numa fase, eu não sei se polvos hibernam, mas o Molusco tá hibernando ali, tá lá, uma hora ele vai acordar. Tá certo, maravilha. Meus amigos, minha amiga, tá acabando o Cruviano Universitária de hoje. Esse programa foi muito maravilhoso, gente. Nossa, Molusco, você é um orgulho para nossa universidade, você é muito talentoso. Nossa, parabéns por essa trajetória que você está construindo. É muito maravilhoso ver os nossos alunos, né? O Molusco é aluno de jornalismo, né? Comunicação social, alçando voos tão bonitos e tão potentes, né? A tua estética é muito potente. Primeira vez que eu te vi, cara, eu falei, nossa, coisa Ney Mato Grosso, aquela fase de guerrilha do Ney, né? Aquela homem de Neandertal, né? Eu também é uma influência minha. Aí eu comecei a pensar, e olha que alegria hoje eu poder dialogar com você aqui. Eu agradeço muito pelo espaço que você está dando para os artistas, não só da universidade, mas de Boa Vista, assim, um espaço muito precioso mesmo. E pra mim é uma honra estar aqui. Nossa, maravilha. Rodson, meu amigo, eu te conheço há muito tempo, né? A nossa história de amizade já tem um tempão. Quero te parabenizar também, você que é professor de matemática do CAP, pelas potências da nossa universidade. Essa universidade, ela é potente, meu amigo. É só dar uma cavadinha ali, dar uma afastadinha ali no negócio, que a gente vai achando os artistas, entendeu? Eu quero te parabenizar por essa produção tão maravilhosa, que me pegou de surpresa também, porque até eu que te conheço, sabia que você esboçava ali, né, e tal, uma coisa ou outra, mas não sabia que era tão potente e tão irradiadora a tua arte nesse sentido. Então, parabéns, né? Parabéns aí pelo filho, né? O seu novo... Como é que é o nome? Alexandre. Eita, Alexandre o Grande. Beijo, Alexandre. Parabéns, Zezé. Obrigado por ter topado vir falar aqui da tua arte para a sociedade roraimense. Eu agradeço também o convite. E, assim, é um programa que... Essa coisa da visibilidade, que já é difícil para muitas de nós, ou para quem produz arte, a gente pode curtir isso. Então, estou muito feliz de estar aqui. Realmente fiquei assim, mas eu não sou artista, sou professor de matemática e tal. Eu lembro que você declinou. Porque é uma coisa bastante amadora, uma coisa bastante inicial, apesar de desenhar há amadora, décadas. Gente. Amadora. Mas, a humildade. Mas, assim... Aí, para me enxergar como artista também é porque as pessoas me falam, porque eu sempre, eu sou um professor que desenha, mano. Eu desenho, mas... E aí as pessoas começam a falar e tal. Então, essa visibilidade que você está dando, que o programa dá, é muito interessante aqui para a gente como artistas. Maravilhoso, Obrigado. eu quero agradecer você e até o próximo Cruviano Universitária. Vamos terminar com música, com o Molusco aí arrasando pra gente. Enquadramento, meu primeiro single. Oh, baby, please, procure entender o que eu fiz. Eu fiz sem querer, não sou tão mal assim. Sozinho no meu enquadramento de cimento, preso ao chão, sem direção. Por isso eu prefiro continuar seguindo como estou, sem falar. Desculpa se não sou melhor,
tudo que eu sei que eu posso ser. E eu sei que eu tento ser.